Sejam bem-vindos a mais um Devocional 2024. Hoje nós vamos falar sobre mulheres feridas e sem sabedoria, aproveitadores, plano de Deus e o divisor de águas. Se você não acompanhou ainda os vídeos anteriores que estão neste propósito da meditação da Bíblia nesse ano de 2024, então acompanhe. Eles estão aqui nesta rede social. Não esqueça de você nos seguir e também compartilhar com o maior número de pessoas esses conteúdos. Falando sobre essa questão de mulheres feridas e sem sabedoria, nós voltamos ao caso de Raquel. Raquel, ela demonstrou isso no comportamento dela para com Jacó, colocando uma tonelada de culpa sobre ele dela ser uma mulher estéril. Além disso, aquele espírito de competição com a sua irmã, Lia, fazia dela uma mulher amarga. Aliás, descarregar as frustrações nos outros e competições dentro de relacionamentos não levam a absolutamente lugar nenhum. Só cria-se cada vez mais problemas. Mulheres, não sejam assim, porque nenhum homem suporta uma mulher que haja desta forma. Fica a dica para cada uma de vocês que estão aí nos acompanhando. No versículo 14, nós vemos algo muito interessante acontecendo que hoje em dia nós vemos também acontecer de algumas formas, com simpatias, com aquelas ideias de conselhos de alguém que ouviu a avó, que fazendo isso ou aquilo traria algum tipo de benefício. Quando foi trazida as mandrágoras, e naquele momento elas acreditavam que eram frutos que traziam de alguma maneira a capacidade de engravidar e também era um afrodisíaco. Hoje em dia as pessoas também fazem isso, elas colocam a fé delas em apetrechos, em amuletos, em ideias humanas, em superstições. E a nossa fé, ela tem que estar única e exclusivamente em Deus e na sua palavra. O versículo 27 ao 36 e o capítulo 31 ao 2, versículo 2, mostra aquilo que nós já estamos falando aqui em alguns vídeos, sobre Labão, o aproveitador. Cuidado com pessoas aproveitadoras. Sempre vão aparecer como mosca varejeira. Vão ficar rodando, rodeando, para tentar de alguma maneira sugar aquilo que você pode dar a ela como benefício. E depois que você já não tiver mais nada para oferecer a esta pessoa, ela vai te chutar igual uma pedra da calçada. Então, cuidado com pessoas aproveitadoras. Labão, ele era um homem assim. Até mesmo no momento em que ele estava perdendo, ele tentou se aproveitar de Jacó. E tudo aquilo que aconteceu foi um plano de Deus. Por que foi um plano de Deus? Porque Jacó, ele estava debaixo de uma promessa. No versículo 37 ao 43 e o 31, 9, mostra isso. Não foram varas que fizeram os animais darem os seus filhotes fortes, quando Jacó colocou as varas descascadas. Não. A fé de Jacó não estava na vara. A fé de Jacó estava naquele voto e naquela bênção que havia sido posta sobre a vida dele. E tudo aquilo foi plano de Deus. O que aconteceu naquele momento com os animais, para que ele pudesse, de alguma maneira, se destacar e ali se cumprir as duas últimas obras que estavam faltando,
ele voltar para a casa dos seus pais em paz e ele ter a sua mudança de identidade de fato e de verdade. No versículo 11 e 13 do capítulo 31, mostra que Deus não se esquece daqueles que têm compromisso com Ele. Vamos ler. Diz assim, no capítulo 31, no versículo 11. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel. Já tinha se passado 20 anos. Praticamente 21 anos. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Deus não se esquece do voto e do compromisso que temos com Ele. Por isso, não desista da sua comunhão com Deus. Tudo está na memória dele. No versículo 14 ao versículo 16, mostra Raquel e Lia preocupada, falando sobre aquele momento decisivo delas irem embora e perguntando o que seria dela com o relacionamento dela com o pai, a herança que o pai tinha, porque naquela época os contratos matrimoniais eram de fato transações comerciais. Por isso que haviam presentes, haviam negociações. E é importante você saber disso para que quando você lê a palavra de Deus, você entenda as épocas, você entenda as culturas, você entenda o que estava naquela época acontecendo, se construindo leis, se construindo um povo, uma nação. É importante você entender isso. Aliás, já já você vai ver também um outro detalhe sobre comer o nervo, a carne do quadril, que muitas vezes hoje em dia você vê determinadas religiões falando sobre não pode comer carne de porco, outra fala sobre determinados alimentos, mas tudo é questão de cultura e algumas doutrinas religiosas. No versículo 19, mostra o comportamento idólatra daquela que era ferida e sem sabedoria, Raquel. Não pode se esperar outra coisa de uma pessoa que, infelizmente, tem esse tipo de comportamento, né? Pegar os deuses, as estátuas dos deuses dos seus pais e levar consigo. É aquela pessoa que ela sempre está presa, ligada de alguma maneira ao mundo, né? Ela sempre traz do mundo alguns resquícios no seu comportamento. Ela não se tornou ainda uma nova criatura. Ela sempre está presa de alguma forma àquilo que ela já viveu, àquilo que ela aprendeu, àquilo que ela foi. E era o caso de Raquel. No capítulo 31, no versículo 20 ao 21, mostra que a identidade de Jacó estava prestes a mudar. Toda pessoa que é enganadora, ela vive fugindo de alguma forma. Ou fugindo da verdade, por isso que ela vive mentindo, ou fugindo de ser descoberta. Ele era um fujão. Fugiu de onde morava, fugiu de Esaú, agora estava fugindo de Labão. E enquanto a identidade dele não mudasse, ele continuaria sendo assim. Mas estava prestes a acontecer isso. Por outro lado, nós vemos claramente Deus cuidando daqueles que perseguiam Jacó. Quando você tem um compromisso com Deus, Deus cuida dos que te perseguem. Não precisa você ficar afoito, preocupado. Deus cuida de tudo. Anjos estavam ao redor de Jacó. No capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 2, mostra isso. E
que os anjos estavam guardando e protegendo Jacó. Agora, no capítulo 32, do versículo 6 ao versículo 12, mostra algo muito interessante. 400 homens estavam com Esaú. Com certeza ele estava pensando em fazer alguma coisa. Mas no meio do caminho Deus mudou a cabeça de Esaú. Provavelmente porque Jacó estava orando e porque Deus se lembrou daquilo que Jacó havia firmado com ele. E ali, depois do val de Jaboque, houve então aquele encontro de paz entre Esaú e Jacó, que nós vamos falar sobre isso amanhã. No versículo 24 ao 30, acontece o momento mais importante de Jacó. Ele ficou só. Primeiro, para que você tenha sua mudança de identidade, você precisa entender que é entre você e Deus. Não tem religião no meio, não tem pastor, não tem bispo, não tem padre, não tem terceiros. É você e Deus. Segundo, quando fala que ele lutou com um homem, e aí depois fala que ele lutou com um homem, fala novamente que ele lutou com um homem, naquele momento estava havendo uma luta, um conflito no interior de Jacó. Era a luta humana, carnal. Era aquele momento em que ele estava rompendo consigo mesmo. Ele teve que se inclinar. Por isso que tocou na articulação da sua perna, para ele se render, para ele se quebrantar, para ele deixar de articulações. Por isso tocou na articulação dele, para ele parar de ser aquele homem de artimanhas. E ele teve a sua identidade mudada. A mudança do nome era um rito de passagem. Israel significa aquele que luta com Deus, não é contra Deus, com Deus. Deus quer que você lute com Ele, não contra Ele. E quando você resiste em se submeter a Ele, você está lutando contra Deus. Ele quer que você lute com Ele. E para terminar, depois desse momento em que Jacó, no versículo 30, diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele disse, a minha vida foi salva porque ele viu que ele estava numa luta ferrenha, e espiritualmente, porque aconteceu a obra principal, a sua salvação. Os judeus ortodoxos não comem o nervo do quadril. Você vê isso no versículo final praticamente. Isso é um costume de uma tradição, uma cultura. Nada mais além disso. Não foi Deus quem determinou isso. Eu digo isso para que você aprenda sobre aquilo que está escrito e sobre o que hoje em dia você vê as pessoas vivendo em suas tradições. Amanhã vamos continuar? Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial, entra lá, André Cageu Oficial, no YouTube. 3 vezes na semana colocamos vídeos especiais para você, para sua saúde mental, emocional e espiritual. Se esse vídeo te ajudou, envie para o máximo de pessoas possíveis. Você vai ajudar essas pessoas também. Você é especial para Deus. Até amanhã.